Deus. Esse aqui é hoje o que existe de melhor na matéria de história do povo de Deus. Pode comprar sem medo de ser feliz. E para a compreensão completa da Bíblia, os outros da Bíblia, eu já tive o prazer de ver os três, trabalham exatamente com os povos que estão ao redor de Israel. Então, gente, é uma coleção com 3 livros que são fundamentais e essenciais. Né? Nosso querido professor, ele começou a vida como bacharel em desenho industrial na Universidade Federal de Santa Maria. Aí ele se licenciou em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em Teologia na concentração, obviamente, História pela Este, tá? Fantástica em São Leopoldo, né? E doutor em Teologia também pela Este, Escola Superior de Teologia. Então, é alguém que nós precisamos ouvir. E, querido professor, seja muito bem-vindo. Vamos testar o áudio e a palavra está com você. Vamos aprender hoje sobre Baal, sobre Azerá, sobre um tal de El. Vai ser maravilhoso. Professor, muito obrigado. Então, um prazer falar com os irmãos. Eu sou André Daniel Heinck, como o pastor apresentou, eu tenho uma formação na área do design, trabalho nisso até hoje. Me formei bacharel no desenho industrial em Santa Maria, depois eu fiz uma segunda faculdade de História, e depois fiz mestrado e doutorado na área de Teologia, né? E as minhas publicações, na verdade, elas operam juntando essas áreas todas, né? Então eu me vejo até hoje muito mais como um designer que qualquer outra coisa, porque a minha estrutura de pensamento, a forma de eu trabalhar, ela nasce do design e vem do design, né? Então, partindo para aquilo que nos interessa, né, os irmãos me pediram para falar sobre os cananeus. Então eu vou tentar fazer uma projeção aqui da apresentação que eu montei, porque como designer eu tenho que mostrar imagens, né? A gente precisa ver as coisas para entender melhor também. Então eu vou colocar aqui uma apresentação, aí vocês me digam se está aparecendo e se está funcionando direitinho aí para vocês. Está aparecendo a imagem, então, dos cananeus aí. Captei uma imagem de um navio típico da Fenícia, aí do tempo do Israel bíblico, mais ou menos, tá? Então, chamo aqui os cananeus, que são os chamados vizinhos indesejados de Israel, né? Porque, afinal de contas, eram aqueles que ocupavam a terra prometida quando, né, acontece a história do Êxodo e a história de Josué, né? Josué luta contra os cananeus, e nós temos depois o período de Juízes, em que esse povo está convivendo com esses cananeus. E aí tem uma série de elementos deles que é interessante a gente conhecer e entender para também compreender melhor a leitura da Bíblia, né? As minhas publicações, elas visam sempre isso, né? Que a gente se torne um leitor melhor da Bíblia. Então esse é o grande objetivo. Então, sem mais delongas, então vamos falar um pouquinho sobre os cananeus aí. Eu vou falar em 3 tópicos que eu acho que são importantes para a gente compreender essa relação, que é a geografia, a religião e alguns entrecruzamentos, quer dizer, algumas questões em que a fé de Israel acaba cruzando com a fé dos cananeus, e aí a gente vai ver o que acontece quando isso acontece, tá? O que acontece quando acontece é bom, né? O que acontece quando ocorre esse encontro entre essas duas religiões, vamos dizer assim. Então, o primeiro ponto em relação à geografia de Canaã, tá? Então, Canaã é esse território aí que a gente vê no mapa, que está, hoje é o Estado de Israel, que fica aqui, envolvendo também o Líbano, ao norte, não? Então, essa região toda aqui seria, grosso modo, Canaã. Alguns acham que
até o norte, mais para cima, que também dá para chamar ainda de Canaã. Mas geralmente se trata mais dessa parte mais do Levante, essa metade sul aqui seria Canaã, tá? Ele tem algumas particularidades, né? Esse litoral aqui é bastante entrecortado, principalmente nessa parte aqui, mais da metade para cima dessa parte de Canaã, que tem muitas áreas boas para você atracar navios e para fazer fortalezas, assim, como se fossem cidades que ficam à beira do mar e que conseguem fazer uma boa muralha de proteção e tem um porto bom para a navegação. Isso é típico desse litoral aqui norte. Na parte sul, não. Esse litoral mais ao sul não é muito bom para isso, mas ao norte, sim. E aqui correm, então, duas cadeias de montanhas, as cadeias do Líbano, que é uma região bem montanhosa, e a cadeia do Antilíbano, do lado de cá, do Rio Jordão. E aqui corre o Jordão, com o Mar Morto ali, que é a região mais profunda do planeta, né? Ali fica a 400 metros abaixo do nível do mar. Então imagina o bafo que é ali embaixo, principalmente no verão, com essa relação negativa em relação ao nível do mar, inclusive, né? E é um território mais fértil em relação ao deserto que tem ao redor, né? Porque isso aqui tudo é deserto. Aqui o grande deserto da Síria, aqui o deserto do Sinai, e uma região mais fértil aqui, principalmente ao norte. A parte do sul aqui de Judá, que é onde está Jerusalém e mais para o sul, é uma parte mais desértica, né? Não é tão produtiva quanto o norte, onde seria a Galileia. Então, só para entender um pouco da geografia desse lugar, porque é muito importante para esse pessoal aqui, essa saída para o mar aqui, né? Porque aqui é que vão estar os cananeus do litoral e temos os cananeus do interior. A história de Josué vai mostrar o combate de Josué e das tribos com os cananeus do interior, mas não os do litoral, que são outros que nós vamos ver a seguir. Então aqui um outro mapa, né, mostrando diversas cidades espalhadas aqui, nesse território chamado de Canaã. Tá? Então, o que acontece com Canaã em termos políticos, assim? Tem várias cidades que são pequenas, comparadas com as cidades da Mesopotâmia, do Egito, por exemplo, que são cidades muito fortes, muito grandes, né? Você pega uma Ur, por exemplo, na época de Abraão, ou um pouco anterior, ela talvez tivesse 400 mil habitantes, né? A Babilônia, lá de Nabucodonosor, também, alguma coisa nesse tamanho. As cidades de Canaã, nós estamos falando de cidades de 5 mil habitantes, 6 mil habitantes, né? Isso as cidades grandes, como Azor, né? Como Meguido. Então, essas cidades grandes teriam aí 4, 5 mil habitantes. A maioria, 2 mil habitantes, uma coisa nesse sentido. E são independentes entre uma da outra. Elas não têm um país, assim, tudo é independente um do outro. Por isso, quando você lê a Bíblia, aparece a história de a guerra de 5 reis contra 4. Significa 5 cidades. Né? O rei de Salém, porque é o rei da cidade. Ele não é um prefeito da cidade, ele é o rei da cidade, porque cada cidade é independente uma da outra. Então, o que acontece? O rei, ele controla o quê? Esse campesinato dos arredores, quer dizer, os aldeões, ou quem tem as suas terras ao redor da cidade. Então, eles controlam esse pessoal que vive ali ao redor da cidade. E também, daí, negociam com comerciantes que passam, com nômades que estão circulando por ali, às vezes numa relação de conflito também, e muitas vezes em guerra entre as cidades também. Então, é essa situação mais pulverizada, digamos assim, mais fragmentada politicamente em Canaã. Então, essas lutas internas, né, mesmo quando você lê um texto como Abraão, por exemplo, que está lá com os 318 guerreiros dele, envolvidos nesses entreveros, né, como se diria no Rio Grande do Sul, né, essas brigas, essas lutas intestinas ali de Canaã, a gente vê essas pequenas unidades lutando entre elas, e o Abraão, com 318 homens, vence uma guerra de cidades, né, para ver como era uma guerra de dezenas ou centenas de pessoas, não são exércitos de milhares de pessoas, são exércitos pequenos. E essas lutas internas, elas nunca permitiram surgir um grande reino, um grande império. Vai ter, por exemplo, a cidade de Azor, no norte, tem um controle da região, assim, mas é algumas cidades ao redor, não é um reino grande ou amplo.
né? Então, é sempre unidades pequenas. Diferente, de novo, do Egito, que é um reino inteiro, controlado pelo faraó, sediado geralmente em Mênfis, ou tem as dinastias tebanas também, mas geralmente em Mênfis, né, controlando todo o território. Ou na Mesopotâmia, eventualmente, surge um império, né, que domina boa parte da Mesopotâmia. Aqui não, aqui você tem essas pequenas cidades lutando entre elas. Então, e temos o que? Os cananeus do interior e os do litoral, que são chamados de fenícios. Vocês já devem ter, em algum momento, estudado na sua vida, né? No meu tempo naquela época era primeiro grau, né? Acho que do pastor também, pelo que eu vi do semblante dele ali, né? A gente era primeiro grau, então eu lembro até hoje, eu tenho um livro que eu estudei no primeiro grau, em que estudamos sobre os fenícios, né? Então deve ter ouvido em algum momento falar sobre eles, que são justamente os cananeus do litoral. O interessante é que o fenício nunca chamou a si mesmo de fenício. O fenício é um termo que os gregos deram para eles, chamavam eles de fenícios, provavelmente porque que significa vermelhos em grego, né? Então, provavelmente porque eles vendiam púrpura, né? Então, é bem provável que seja esse o termo para fenício. Mas o fenício em si, ele chamava a si mesmo de cananeu, né? Ou pela cidade que vivia. Eu sou de Tiro, eu sou de Sidom, né? Eu sou de Ugarite, eu sou de Biblos. Então, essas são esses fenícios do litoral, que são os mais famosos e conhecidos, os que mais deram certo, vamos dizer assim. Porque os outros lá do interior, eles têm unidades muito mais frágeis. Esses aqui são mais poderosos. E esses do litoral, esses cananeus do litoral, que são os fenícios, foram os primeiros grandes navegadores da antiguidade. Então, eles se lançaram para o mar, porque o que eles tinham? Eles tinham uma faixa de terra muito estreita, ali do litoral, boa parte dela areia, aí não dá para plantar, e logo a montanha da cadeia do Líbano do lado. Então, tem essas montanhas atrás, e nas cadeias do Líbano tem o quê? Tem cedro, tem uma madeira muito boa para fazer navios. Então, eles, com a madeira dos cedros, eles construíram os seus navios, os melhores navios dessa época, e se lançaram no Mediterrâneo, e saíram colonizando o Mediterrâneo inteiro. Então, fundaram cidades como Cartago, como lá na Espanha também, chegaram a fundar a cidade. Então, eles foram passando pelo Mediterrâneo inteiro fazendo negócios, fazendo comércio, né? Então, esses, só para ter uma noção geral de quem são esses cananeus, né? Não são apenas aqueles lá do interior, que estão mais misturados com Israel, mas são esses do norte também, de Tiro, Sidom e outros. Vocês vão se lembrar de Davi fazendo aliança com esses aí, né? Irão, de Tiro, é um fenício, um cananeu do litoral, com quem Davi faz aliança. E esse mesmo Irão é o que vai fornecer a madeira e matéria-prima para o Salomão construir o templo. Provavelmente também os engenheiros, né? Porque os israelitas nessa época tinham acabado de sair da idade da pedra, não sabiam construir, e então vem um engenheiro da Fenícia para orientar e para fazer a construção do templo. É por isso que o templo de Salomão, ele tem características fenícias de construção, né? Ele tem esse estilo mais fenício, pela influência desse pessoal lá do norte, né? Do litoral. Aqui tem um mural da Assíria, ilustrando os fenícios. Então vejam aqui os barcos, né, os seus navios, com remos. É claro que essa é uma ilustração figurativa, não é exatamente como era o navio, né? Em que então os fenícios estão navegando, e olhem as toras aqui. Isso aqui são toras de cedro que são transportadas por mar, né? Então eles fazem o comércio de madeira, ele é levado flutuando, por exemplo, para o Egito, porque o Egito não tem uma madeira de lei boa para construção civil, né? Assim como Israel também não tem uma madeira boa para construção civil, né? Por isso que a madeira toda do templo de Jerusalém, ele vem lá da Fenícia, vem do norte, trazido pelo mar até o porto de Jope, e dali vem por terra até, sobe daí o cerro até Jerusalém, né? Que fica numa altitude bem maior. E aqui então uma ilustração também de um navio mercante típico aí da época dos fenícios, aqui o navio mercante, e do lado um navio de guerra fenício. Esse navio de guerra é aquele que lutou as famosas guerras
dos persas com os gregos, né? Lutaram lá em Salamina, na famosa Batalha Naval de Salamina, em que, no final das contas, os fenícios, que eram os representantes do Império Persa, acabaram derrotados pelos gregos, que daí assumiram a hegemonia do Mediterrâneo, vamos dizer assim. Bom, passada essa questão inicial da geografia, para a gente apenas situar quem são, onde é que estão, né? Vamos falar um pouquinho da religião deles, então, que é o nosso principal objetivo aqui, aqui nessa aula. Tudo bem até aí? Tá dando para ouvir direitinho? Tudo certinho, tudo bem direitinho, graças a Deus. Ok, obrigado. É porque eu não enxergo ninguém, então às vezes eu acho que estou falando com as paredes, né? Mas vamos seguindo então. Então, a religião. Vamos falar da religião, porque, na verdade, o grande problema que a Bíblia tem com os cananeus é em relação à religião. Porque os fenícios, até eu não mencionei isso antes, eles inventaram o alfabeto. Até então a escrita era com signais que representavam palavras ou fonemas, e aí você precisava decorar muitos sinais, tinha aí 30 mil sinais para decorar, para escrever, então era uma atividade de escribas, que tinham que estudar especificamente para isso. E os cananeus, principalmente os fenícios, inventaram o alfabeto, quer dizer, ao invés de ter fonemas ou palavras representadas, eles passaram a representar apenas um fonema. Aliás, antes eu falei fonemas, né? Ditongos, eram ditongos que tinham. Agora eram fonemas, eles passaram a representar. Então, com o fonema, você tendo apenas 22 fonemas, que era no caso dos fenícios, né? Que era uma língua semita, eles acabaram simplificando toda essa escrita e criaram o alfabeto. Graças a Deus, né, que eles criaram o alfabeto, porque aí hoje nós usamos o alfabeto e temos uma escrita muito mais fácil do que, por exemplo, estudar chinês, que você tem que ir lá decorar 30 mil anagramas para poder escrever. Então, eles criaram esse alfabeto, e depois os hebreus vão adaptar o alfabeto dos fenícios para o hebraico. Então, o alfabeto fenício e hebraico é muito parecido, porque os hebreus copiaram dos fenícios o alfabeto, né? Assim como os arameus copiaram dos fenícios o alfabeto. Depois, os gregos copiaram dos fenícios o alfabeto, acrescentaram vogais. E aí, os romanos copiaram dos gregos o alfabeto. E aí, nós temos hoje as línguas latinas e o português com o alfabeto que vem copiado, né, dos romanos, que copiaram dos gregos, que copiaram dos fenícios, né? Quer dizer, pouca gente inventa as coisas, o resto tudo copia, né? Isso desde a antiguidade. Então, passado isso, daí a questão da religião. Então, qual é o grande problema da religião? A religião ela é muito interessante, porque ela tem uma série de elementos, de figuras ali descritas, e a gente sabe isso por causa dos achados, principalmente em Ugarit, que fornece... tem muitos textos lá que nos dão uma ideia da mitologia e da religião dos cananeus. E você tem ali, por incrível que pareça, uma divindade chamada El, ou El Elyon, que era o pai de um panteão de 70 deuses. Então, eles tinham essa crença. Às vezes os textos têm o deus El, e às vezes o deus El Elyon, né, e que é justamente o grande chefe. Ele é o pai de todos os deuses. E, geralmente, ele aparece com uma esposa, que é Azerá. Né? Então, Azerá é essa esposa de El, são os dois deuses anciãos, mais velhos, que são considerados criadores do mundo. Então, El é o criador do Professor mundo. Heinck, Sim, Professor Heinck, desculpe. Quer dizer que El e Azerá são os dois primeiros do panteão. Os dois mais velhos e primeiros do panteão. Uhum. Ela, a deusa mãe, e ele, o ancião Deus Pai, né? Nessa tradição de Canaã, pelo menos de Ugarit. Alguns vão falar do El Elyon, e o El Elyon é interessante que ele aparece na Bíblia, né? Porque o El Elyon é o Deus Altíssimo lá de Melquisedeque, né? Então, mas na tradição de Canaã, ele aparece com, inclusive, uma esposa, porque é um mundo politeísta, não é um mundo monoteísta. Mas o que é interessante é que dentro das características de El, ele é um Deus idoso,
extremamente bondoso e o pai de toda essa multidão de deuses. Só que ele acabou que não governa mais. Quem governa, de fato, é o filho dele. Aqui eu falei, né? O casado com Azerá, uma bondosa deusa mãe e tal, né? Quem é o Deus que, de fato, meio que controlou o panteão foi Baal, não El. El acaba meio escanteado, ele deixa de ser adorado pelos cananeus e passa a ser adorado mais o Baal, que é o Deus, se torna o Deus principal, o chefe do panteão, né? O que é interessante nisso tudo é que El é um nome que a Bíblia usa para um nome de Deus, né? Porque El, em cananeu, significa Deus, né? Ele é tão importante e tão antigo que o próprio termo Deus é o próprio nome dele. As duas coisas se misturam. É como nós, basicamente, né? O nome que nós damos para Deus é Deus. Embora a Bíblia apresente o nome Yahvé, apresente o nome El, apresente, né, El, Elion. Quando a gente fala, né, canta nos cânticos aí, né, o El Roi, El Shaddai, e por aí vai, né? Então são termos que derivam desse mundo cananeu. Isso é curioso, né? A Bíblia considera o nome El dos cananeus o nome legítimo para Deus. Apesar de que a tradição cananeia imputa a ele características que o Deus da Bíblia não tem, né? Que é, por exemplo, ter uma deusa mãe junto, que é Azerá. Então, o que acontece? Baal, ele é o Deus principal, porque a palavra Baal, ela significa Senhor. Então, por isso que às vezes aparece na tradição israelita nomes de pessoas com Baal no meio. Inclusive, Saul tem um filho chamado Ish-Baal. Baal é Senhor, né? E Ish é homem. Lá a criação, né? Ish-Isha, homem e mulher. Ish é homem, então é o homem da casa. Baal, Senhor, Ish-Baal, né? É o homem senhor, o senhor da casa, é o que comanda, é mais ou menos por aí, né? Então, Baal é esse deus principal desse panteão cananeu, que é o que assume o negócio, embora o El Elyon seja o mais velho e o pai de todos os deuses, né? E aí nós temos em Baal, por exemplo, uma série de mitos com ele, que é muito interessante, que é o mito da morte e da ressurreição na primavera. Todo ano, Baal, né, a mitologia envolvendo isso, o culto de Baal, ele morre numa luta contra o caos, e depois vem a esposa dele, Anat, e ajuda ele e luta contra o caos, e aí o Baal ressuscita. Todo ano ele ressuscita, morre e ressuscita. Por quê? Porque está relacionado com a fertilidade da terra. Isso tem a ver com a produção agrícola. Todo ano tem o inverno, em que as plantas morrem, e aí chega a primavera, elas ressurgem, renascem, e aí vem a produção agrícola, que você planta e vai colher lá no verão, né? Então, faz parte do ciclo agrícola essa ideia de morte e ressurreição. Por isso, várias divindades aí vão ter essa noção de ressurreição do divino também, a partir do quê? Da percepção de que o tempo ao redor está se renovando, está renascendo, está ressurgindo, tá? E a esposa vai variar de acordo com o panteão. Vocês lembram que eu falei ali antes que cada cidade é independente da outra? Então, cada cidade tem o seu Baal, que vai ter nomes diferentes. Então, vai ter o Baal de Ugarit, vai ter o Baal de Tiro, que se chama Baal Melkart, vai ter o Baal lá da Síria também. Então, cada cidade tem o seu Baal. E, de acordo com cada tradição, vai ter uma deusa esposa diferente. Então, algumas vão ter, por exemplo, Astarte, outras vão ter Anat como a deusa esposa. Algumas vão se referir a ela como Baalat, né, que é senhora em cananeu, então. Então, você tem essas diferentes esposas, diferentes panteões relacionados a Baal, tá? Então, tá aí o Baal, né? Não lembro se agora se eu menciono depois. Isso, eu vou falar disso depois. Deixa eu voltar aqui. Isso. Então, aqui do Baal, né? Então, olhem aqui o Baal da Síria, do lado de cá. Note como ele sempre está com a mão erguida, em todos eles, a representação. Por quê? Porque ele carrega um porrete numa mão. Ele é um deus da guerra.
É um Deus violento, que vai defender o seu povo e tal, na batalha. E na outra mão, olha na esquerda, nesse aqui aparece melhor. Porque nesse aqui provavelmente caiu o que ele estava segurando, né, na estátua da arqueologia, se perdeu no caminho. Aqui aparece, ele está segurando, isso aqui é um raio, parece uma planta, né? Mas isso é um raio. Aqui tem as pontas para baixo. Por quê? Porque ele é o deus da tempestade, dos raios, então ele lança os raios para a terra e tal. É muito parecido com Zeus, por exemplo. Zeus também é um deus que carrega um raio na mão, porque ele dispara, ele também é um deus de tempestade, um deus de fúria e tudo mais. Então é um deus bastante violento, vamos dizer assim, o Baal. Aqui ele está carregando chifres na cabeça, vocês percebem aqui? Sabe o que é chifre nas tradições religiosas antigas? O chifre é uma ostentação de glória divina. Ele é o brilho que sai da cabeça e que mostra a divindade. Então, quando aparecem essas figuras com chifres na cabeça, é porque eles são divindades na tradição do Antigo Oriente Próximo. Tá? Por isso também, eventualmente, o texto bíblico até o século XV, quando dizia que Moisés descia do céu, lá do Monte Sinai, e que o rosto dele estava brilhando, a cabeça estava brilhando, nas traduções até o século XV, dizia que ele descia com chifres da cabeça, porque a palavra lá é relacionada a chifre. Né? Mas é que até então as pessoas não sabiam, não tinham entendido que o chifre é uma expressão da glória divina, do brilho divino. Então Moisés descia com chifres, e por isso que lá o Michelangelo, por exemplo, a escultura do Moisés de Michelangelo, famosíssima, aparece Moisés com 2 chifrinhos na cabeça. É porque eles ainda tinham a tradução de que Moisés descia com chifres, porque o chifre era a glória divina. E agora a gente sabe que não, é brilho, então a gente não está mais desenhando chifre na cabeça, a gente está pintando brilho na cabeça, que nem os santos da Igreja Católica, né? Que tem aquela auréola, que é o brilho na cabeça. Para ajudar a entender essa questão de chifre e brilho, que a gente tem um pouco de dificuldade, pensem na Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade, que tem na Havan também, espalhada aí pelo Brasil inteiro, só que uma feita muito mal feita, né? Essa Estátua da Liberdade, ela tem chifres na cabeça. Ela tem 7 chifres, que são os espetos que representam o quê? O brilho na cabeça dela. Porque é uma glória divina que tem ali. Então, só para entender esses cânones da representação antiga, né? Quando vocês verem uma figura desenhada num mural assírio, babilônico, seja o que for, e tiver chifre na cabeça, não é uma figura demoníaca, é uma representação divina, de uma divindade. Tá? Essa é a representação deles lá. E aqui o Baal aparece com esses chifres por isso. Nós é que acabamos tendo hoje uma noção dessa figura como chifres, mas por causa da tradição medieval, né? Que associavam o diabo a Pan, e Pan tinha chifres, então a gente passou associando o diabo a chifre. Mas ali na antiguidade não é assim que funciona. Tá? E aqui temos então a Azerá, que é uma deusa mãe. Essa figura aqui, ela está segurando os seios, né? É uma estatuetinha pequenininha, isso aí tem 1 palmo de altura, mais ou menos, né? Em que ela está segurando, por quê? Porque uma deusa mãe, ela amamenta, né, os seus filhos, e ela traz a fertilidade para a terra. Então ela está dando de mamar ao povo, né? E aqui do lado temos a Astarte também, que também tem esse vínculo feminino, né, que inclusive provavelmente derramava uma coisa assim, e saía aqui leite, ou seja o que for, para esse tipo de cálice aqui, que ela está segurando, né, porque são as deusas femininas, então, mais cultuadas, né, a Azerá relacionada mais a El, uma deusa mais antiga, mais velha, e Astarte, a deusa jovem, a esposa de Baal, que aí envolve uns cultos que nós vamos falar daqui a pouco, que é um culto que a Bíblia proíbe explicitamente, expressamente. Tá? E aí nós temos o famoso bezerro, né? Então, o que é interessante da tradição ugarítica é o seguinte, essas figuras, deixa eu voltar aqui, a Azerá, ela aparece na arqueologia de Israel assim de monte, aparece no período das monarquias, está virado em Azerá, porque o povo idolatrava Azerá direto, assim, muita idolatria de Azerá.
acontecia o tempo todo. Até Manassés aparece dizendo que ele colocou um poste ídolo, uma estátua de Azerá, dentro do Santo dos Santos. Porque por Manassés ela era esposa de Yahvé, né? Então, notem como existiu essa imensa luta contra a idolatria dentro de Israel, em função dessas crenças todas fazendo parte do cotidiano desse povo. E o caso do bezerro é muito interessante, porque esse à direita aqui é um de ouro encontrado em Ugarit, é bem pequenininho, é uma estatuetinha pequenininha, assim, de 7 centímetros de largura. E esse outro aqui é um pouco maior, o da esquerda, aqui, esse de ferro aqui, ele foi encontrado em Samaria, na época monárquica. Né? E isso aqui tem a ver, então, o quê? Com os bezerros que a Bíblia fala, que foram colocados um em Dan e outro em Betel, para substituir o quê? Os querubins de Jerusalém, né? Que também eram 2. Então, e o que é o boi? O que ele representa? O boi não é a própria divindade nessas tradições. Ele é uma espécie de pedestal do divino, o lugar em que o divino vem e se assenta sobre ele para receber adoração. Então, e que, na verdade, em termos conceituais, é parecido com o propiciatório da arca, que é onde estão os querubins. Porque esse propiciatório, ele é um pedestal do divino, onde o divino vem e se assenta. Por isso que a Bíblia fala expressões, por exemplo, que Deus está entronizado entre os querubins. Ele está assentado no trono dos querubins, que é muito literalmente a Arca da Aliança. É disso que o salmista está falando. Que Deus está assentado ali, porque está na presença, a presença de Deus, a arca representa essa presença de Deus. E o touro, ele tem essa mesma função que o querubim lá da arca. Estou falando em termos religiosos. Eu estou explicando para vocês qual é a lógica, eu não estou dizendo que essas coisas estão certas, tá? É só para a gente entender qual é a lógica por trás. É por isso que os israelitas do norte acharam que fazia sentido pegar o touro para ser essa representação de Deus lá no norte. Porque já tinha os querubins lá no sul. Eles estão trocando os querubins pelo touro. E o touro é, na tradição cananeia, que eles estão acostumados a participar, um pedestal de El. E eles adoram a El. Então, olha a confusão que deu e misturou tudo aqui com essa tradição aí do bezerro. Então, quem é o Baal, né? Baal é o deus da tempestade e da guerra. Né? Da tempestade, por quê? Porque Canaã, eu até não mencionei isso, quando eu expliquei a geografia, Canaã é um deserto, tá? Ele tem uma área mais produtiva, mais para o norte, ali, que é na Galileia, que é onde chove mais, e tem a água das montanhas, que vem de algumas nascentes lá, que abastece o vale, principalmente de Jezreel e essas partes ali. A parte de Judá no sul é mais deserto, é mais insosso o negócio ali. Então é um território que não tem rio para fazer irrigação, por exemplo. O Jordão é uma sanga. Eu não sei se vocês têm a palavra sanga em Brasília, mas no Rio Grande do Sul se faz uma sanga, é um riachinho. Né? Então não dá para abastecer uma agricultura ao redor. Então você depende do quê? Da chuva, essencialmente da chuva. Então justamente a divindade mais adorada em Canaã é aquela que supostamente traz a chuva. É o deus da tempestade, porque ele abençoa o povo com a chuva. Por isso você vê lá Oséias, por exemplo, e outros profetas dizendo para o povo de Israel: vocês estão adorando Baal, achando que é ele que manda a chuva, porque ele é o deus da tempestade. Ele diz: quando sou eu que mando a chuva. É Deus que manda a chuva, não é Baal. Né? Mas o povo está adorando Baal como Baal que manda a chuva. E também é o deus da guerra. Por quê? Porque aquelas monte de pequenas cidades lutando entre si, tu tem que ter um deus que te ajude na guerra, né, que te favoreça na guerra. Então Baal é essa figura importante. Junto com ele, com a esposa, eles garantem a fertilidade da terra. Né? Então a esposa, a Anat, que é a que ajuda ele a ressuscitar a cada ciclo. Então ela é uma deusa da fertilidade, tá? Junto com Baal. Mas principalmente ela. Daí ela é a deusa da fertilidade, porque é ela que vai trazer a ressurreição. E aí que vem aquele grande problema, a questão que é proibida pela Bíblia lá em Levítico 18, principalmente. Porque o culto da esposa
Não a Azera, mas a Astarte e a Anat, ele envolve o que a Bíblia chama de prostituição ritual. Né? Para o quê? Para a produção agrícola. Por que tem prostituição nesses cultos? Por que eles têm lá sacerdotisas e sacerdotes que são prostitutos lá no templo? Quer dizer, o que o camarada faz? Eu vou lá cultuar a deusa e no culto você tem uma relação sexual com a prostituta. Vê se pode, não. Olha a loucura. Mas isso não é tão raro nas religiões antigas. Você tem no culto de Vênus isso, na Grécia. O culto de Afrodite tem isso também, né? Aliás, a Vênus é Afrodite, né? A Vênus é romana e a Afrodite é a versão grega. Então, você tem esses cultos que são relacionados à produção agrícola, por quê? Porque a fertilidade humana é vista simbolicamente como a mesma coisa que a fertilidade da terra. Então, simbolicamente, você fertiliza a terra, por meio do quê? Do ato sexual. Essa é a lógica que está por trás. E os israelitas foram muito seduzidos por esse culto aí. Tá? Então, eles foram muito a templos e participaram de rituais e tal. Paulo fala disso na carta aos Coríntios. Ele diz, como é que vocês vão se unir ao corpo de uma prostituta? Né? Ele está falando desse ritual, que os irmãozinhos lá de Corinto frequentavam. Frequentavam o culto de Afrodite, que tinha um enorme templo lá em Corinto, e faziam o sexo ritual lá desse negócio. Então, os irmãos, né, estavam precisando de discipulado lá. Né? Então, essa é a relação que tem estabelecida nesse culto. Por isso que aparece a prostituição ritual. Embora exista uma discussão aí na historiografia de como era esse negócio, que, né, é possível que fosse um negócio meio paralelo ao templo e não exatamente ao templo, mas aí é outra questão. E, finalmente, temos a coisa mais macabra e horrorosa do culto de Baal. E isso aqui é uma raridade na história das religiões. Tá? É muito raro. Que é o quê? É um chamado sacrifício infantil. O sacrifício é o seguinte, minha gente, de seres humanos, ele até acontece nas religiões por aí, quando você pega um inimigo e sacrifica esse inimigo guerreiro à divindade. Por exemplo, os romanos faziam o sacrifício a Zeus por meio dos que lutavam nas arenas. Né? Então, esses que lutavam nas arenas eram oferendas a Júpiter, na verdade, não Zeus, que é a versão grega. Então, a Júpiter eles eram ofertados. Né? Então, todas as lutas de gladiadores, elas são oferendas a Zeus. Então, são sacrifícios humanos. Mas são o quê? São escravos, são inimigos, não é o próprio povo. Esse caso aqui, o quê? É um sacrifício de uma criança ou de um bebê que é da tua família. É isso que acontece lá. Então, tem dois tipos de sacrifício. Um é o tofete, que é o voluntário, quer dizer, eu, André, desejo fazer o quê? Eu desejo dar a Baal a maior oferta possível que é dar a uma divindade, porque Baal recebe qualquer sacrifício. Ele recebe animais, ele recebe oferenda de manjares, que nem a Bíblia faz, né, que nem lá na tradição judaica. Mas o maior sacrifício, aquele que realmente vai fazer a divindade se mexer, é o quê? Quando eu ofereço um filho meu. Aí pode ser um bebê recém-nascido, por exemplo, meu primogênito eu ofereço a Baal, para trazer felicidade para casa. Olha o absurdo. Então esse é o tofete, é o voluntário. Né? E isso aparece, por exemplo, lá na arqueologia de Cartago, que é uma cidade fenícia fundada lá no norte da África, em que já foram encontradas mais de 50 mil urnas de crianças de recém-nascidos até 12 anos de idade que foram sacrificadas a Baal Melkart, que é o de Tiro e de Cartago. Né? Então, 50 mil crianças sacrificadas, olha o nível da coisa. Então, tinha esse sacrifício voluntário e também o Molk, que na Bíblia vai aparecer com o nome de Moloque, né? Que esse é um sacrifício mais institucional, quando está com uma superpopulação ou está em crise, estou em guerra, nós estamos perdendo, precisamos dar um jeito de vencer a guerra, o que faz? Então vem sacrifício proporcionado pelo Estado, em que sacrifica crianças da própria população a Baal, certo?
Então, esse aqui é um sacrifício que é raríssimo na antiguidade, e esse povo é extremamente criticado por outros povos por fazer isso, inclusive pelos romanos. Os romanos estavam em guerra com Cartago, eles diziam assim, temos um senador lá, tem os discursos dele, nós temos que destruir, né, Cartago porque eles fazem esse tipo de coisa. É claro que os romanos não estavam preocupados com as criancinhas, né, eles queriam mais era o controle do Mediterrâneo, mas uma das desculpas que usavam é porque eles tinham que fazer uma coisa humanitária, que era livrar o mundo de gente assim. Então, para ter uma noção da complexidade, né, do que acontecia lá. Então, Deus proíbe terminantemente que Israel pratique os cultos dos cananeus por isso, porque envolve prostituição ritual e porque envolve o sacrifício de crianças. E por incrível que pareça, os israelitas e os judaítas lá no sul praticaram muito esses sacrifícios. Do lado de Jerusalém tem o Vale de Inom ali, né, que é um valezinho que separa o Monte Sião lá do Monte das Oliveiras, esse vale. Esse vale era chamado, na época de Jesus, de Guiena. Guiena é a palavra grega que se usa depois para definir o inferno. Então, este inferno é por quê? Porque os judeus de Jerusalém, eles desciam para esse vale, e neste vale, no tempo de Jeremias, dos profetas, e nessa época toda, nesse vale eles sacrificavam os próprios filhos a Baal. A Bíblia vai dizer chamado de sacrifício a Moloque, né? Talvez até chamassem essa divindade, o Baal, de Moloque, não sabe, mas é que Mol é o nome do sacrifício em si, do ato de sacrificar, que vai na Bíblia se transformar em Moloque, né? Então, os israelitas praticaram muito isso, muito, durante essa época de monarquia. Então, vamos falar de alguns entrecruzamentos do que acontece, né? Um desses, é claro, né? Eles foram seduzidos por esses cultos e acabaram praticando muito desses cultos, né? Então, vamos ver alguns entrecruzamentos aí. Um detalhe interessante. O Abraão reconheceu El Elyon como um Deus legítimo. Tá? Ele diz, olha, El Elyon, cultuado por Melquisedeque. Provavelmente, a gente não sabe quais são os detalhes, mas ele reconheceu esse Deus como um Deus legítimo. É o que ele encontra lá no episódio com Melquisedeque, né? E nós já vamos ler o texto que mostra isso, a gente vai perceber isso exatamente. Outro entrecruzamento importante. Os fenícios são os que construíram o Templo de Salomão, né? E isso foi uma coisa boa, porque Salomão não teria técnica para construir esse templo, né? Quando a gente analisa a descrição do templo, do que foi feito ali, foram usados muitos elementos cananeus típicos, né? Tamareiras esculpidas nas paredes. Isso aí tem no Antigo Oriente Próximo direto, esculpido lá na Síria, entre os cananeus. Isso tudo aparece por quê? Porque a tamareira é um símbolo de realeza, é um símbolo de governo. Parênteses aí. Por isso que a Débora aparece lá em Juízes, julgando Israel debaixo de uma tamareira, porque a tamareira tem um símbolo importante de dignidade, de realeza, né? Outras flores que aparecem lá, as romãs, é outra figura típica, né? Os leões, né? Então são figuras típicas desse mundo cananeu. Por quê? Porque é o que eles têm ao redor. Eles representavam a sua fé também por meio desses elementos, e vão aparecer lá no Templo de Salomão. A própria divisão do Templo de Salomão, né? A gente diz, é igual à arca, mais ou menos. Ele tem o Santo dos Santos e o santuário, mas ele tem na frente mais um pórtico que não tem na arca. E esse pórtico é típico das construções fenícias e sírias, por exemplo, né? Então é típico dessa estrutura, que então vem meio que copiado deles, e a Bíblia não apresenta nada contra isso. Olha, essa parte não tem problema, né? Isso está tranquilo de assimilar, participar, porque são elementos arquitetônicos que não, né, que na verdade glorificam e dignificam a Deus, e não há nenhum problema. Só que, por outro lado, Elias combateu Baal, né, opondo dois senhores. E aí eu achei interessante, porque a gente não sabe se nessa época eles já não estavam dizendo o nome de Deus, que é Yahvé, né? E os judeus substituíram Yahvé por Adonai. E Adonai em hebraico é Senhor.
Só que em cananeu, Baal é senhor também. Então é interessante que quando o Elias junta os dois, ele está dizendo, agora vocês estão titubeando entre dois deuses. Qual vocês vão escolher? Ele está propondo qual dos senhores vocês vão escolher. Você vai escolher Yahvé, Adonai, este senhor, ou vão escolher Baal, este outro senhor aqui. Então ele tem uma proposta de uma luta de dois senhores. E aí a gente conhece a história, né? Acredito que vocês fazem escola bíblica dominical e devem conhecer tranquilamente essa história. Sai vitorioso Yahvé, provando que Baal é uma falsidade, que Baal não é real. Deus é que é o verdadeiro Deus, Yahvé é o verdadeiro Deus. E o interessante é que os salmistas passaram a fazer o quê? Tomaram atributos de Baal e disseram, isso aqui não é de Baal, isso aqui pertence a Deus. Ele é o verdadeiro Senhor da tempestade, o verdadeiro Senhor da guerra e tudo mais. Ele é o verdadeiro Senhor dos exércitos, não é Baal. Baal é um usurpador, Baal é uma falsidade, Baal não existe, ou Baal é um demônio. Isso no Antigo Testamento não aparece a questão de demônio, só vai aparecer no Novo, mas a questão ali toda é posta que são falsos deuses. Baal é um falso deus e Yahvé é o verdadeiro. Então os salmistas vão propositalmente usar aquilo que é entoado para Baal, ele vai usar, não, Yahvé é o verdadeiro, e vão usar então para Yahvé. Então eu trouxe aqui para encerrar, para deixar um tempo maior para perguntas e questões, eu vou trazer dois textos bíblicos que eu vou ler com vocês, para vocês perceberem essas questões que eu coloquei aqui. Tá? Então esse aqui é o texto famoso lá de Gênesis, capítulo 14. Vocês podem abrir nas Bíblias de vocês, para ver como é que os autores traduziram. Porque ali nessa conversa tem nomes de deuses. E são nomes diferentes. E isso que é interessante para nós. Então o texto diz assim, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando aparece na Bíblia de vocês Deus Altíssimo, ali estava El Elyon. Esse é o nome do Deus. Tá? Quando aparece na Bíblia de vocês o Todo-Poderoso, o que está ali é El Shaddai. Né? Então, você tem textos que vão falar no Shaddai. Esse é o nome que está se dando para Deus. É um nome. Não é um título, é um nome. Tá? Então, aqui é um nome. El Elyon. Então, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de El Elyon, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão por El Elyon, por Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja quem? El Elyon, o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. E aí aparece outra figura, o rei de Sodoma. O rei de Sodoma disse a Abraão, devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas, fique com os bens que você recuperou. Abraão respondeu ao rei de Sodoma, juro solenemente diante de quem? Do Senhor. Ali está Adonai. Ali está Yahvé. É isso que ele está dizendo. Eu juro por Yahvé, que é quem? O El Elyon, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer, fui eu quem enriqueci Abraão. O que eu acho interessante nesse episódio é que Abraão encontrou 2 cananeus. Um cananeu é Melquisedeque, o rei de Salém. O outro cananeu é o rei de Sodoma. Um dos cananeus, ele diz, eu tenho a ver contigo, porque eu entendo que estamos adorando o mesmo Deus, e que esse Deus tem uma revelação especial a você, assim como eu tenho uma revelação especial de Deus. Nós estamos apenas usando um nome diferente do mesmo Deus. Agora, com os de Sodoma, que também cultua uma divindade lá, eles, eu não tenho nada a ver contigo. Não tenho papo contigo. Não tenho nada a ver com o teu Deus. Eu não tenho nada a ver com a tua prática. Eu não tenho comunhão contigo. Eu tenho com Melquisedeque, não contigo. Isso para nós é um negócio para aprender como lidar com as diferentes culturas. Existem pontos de contato
em que a gente compreende, isso aqui é da revelação de Deus. Isso aqui é um fator Melquisedeque que está lá dentro. Agora, tem N outras coisas, vamos dizer, nós não temos relação nenhuma, porque isso aqui é deturpação do pecado, isso aqui é idolatria, isso aqui não tem ponto de contato. Mas tem lá a figura do Melquisedeque, de algum jeito. Então, fecha o parênteses. Então, esse aqui é a maneira como eles lidaram com essa questão dessa fé dos cananeus, quando ela se cruzou e houve elementos que tinham compatibilidade. E o outro, e aí eu peguei o Salmo aqui, que é o Salmo 29, então quando eu digo, né, quando o autor bíblico faz o seguinte, Baal é um falso Deus. Essas coisas que estão dizendo que é Baal que faz, não é ele. É o verdadeiro Deus, que é o meu Deus, que é Yahvé, que é o Deus de Israel. Então ele está usando aqui toda uma linguagem que é típica de Baal, mas para adorar a Deus. E com isso ele está debochando dos cananeus ao redor, dizendo, olha aqui, não é o Deus de vocês que está fazendo isso. Isso aqui é o Senhor, ele é o verdadeiro Deus. E aí ele diz assim, a voz do Senhor ecoa sobre o mar, o Deus da glória troveja. Pense na tempestade se formando. Sobre o imenso mar, o Senhor fala. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra o quê? Os grandes cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. O cedro do Líbano é justamente que os cananeus usavam lá em cima para construir os navios. E ele está descrevendo aquela tempestade que vem arrancando árvore e quebrando tudo. E diz, esta é a voz do nosso Deus, não é Baal, é a voz de Deus. Então, faz os montes do Líbano saltarem como bezerros. Olha aqui a figura do bezerro. Eles pulam, porque é Deus quem faz isso, está tremendo com o terremoto da vinda de Deus. Faz o monte Hermon pular como novilhos selvagens. A voz do Senhor risca o céu como relâmpagos. E aí tu imagina esse povo que está adorando o Baal, vendo o relâmpago e dizendo que é Baal. Eles dizem, não, isso aqui é a voz de Yahvé que está riscando. A voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor torce os fortes carvalho e arranca as folhas dos bosques. Em seu templo todos proclamam glória. Então é isso que ele está dizendo. Ele está usando aquilo que os cananeus usam para Baal, dizendo, não é Baal, gente. É Deus, é Ele que é o verdadeiro Senhor do universo. Ele é o verdadeiro Senhor da tempestade. A mesma coisa vai acontecer com Oséias, por exemplo, e até quem mais cita isso, Isaías. Ele usa atributos femininos para Deus. Ele diz assim, eu amamentei vocês. Eu carreguei vocês nos braços. Eu pari vocês. Oséias diz isso literalmente. Deus pariu Israel. Deus tem um útero que está parindo esse povo, entende? Porque são metáforas que Deus está usando, está dizendo, olha, não é Azerá. Não há uma deusa mãe. É eu que faço tudo. Eu sou tudo. Eu sou todas essas coisas ao mesmo tempo. Né? Porque Deus é tudo em todos. Então, esses atributos que vocês adoram nas falsas divindades, na verdade, procedem de mim. Sou eu que gero Israel. Sou eu que amamento Israel. Sou eu o Deus da tempestade. Sou eu a força. Sou eu isso tudo. É isso que está se dizendo, a Bíblia está dizendo, na sua luta contra a idolatria desses povos. Então, a gente tem que entender esse processo de como ele vai acontecendo na Bíblia. Certo, gente? Era isso que eu teria aqui para apresentar para vocês, como uma introdução a esse assunto. Agradeço a oportunidade e deixo a palavra, então, com o pastor Gideon para dar seguimento aí à nossa conversa. Eu vou parar de compartilhar. E aí estou à disposição dos irmãos aí. Irmãos, o que o professor ensinou está nesse livro aqui, tá? Das páginas, obviamente ele deu uma introdução que começa aqui, desde a página 123 até a página 143. Eu creio que nós aprendemos bastante, né? Vamos lá. Como é que nós vamos fazer a questão das perguntas? Joel vai chegar perto, você vai falar alto para que o professor escute. O professor já tem 3 perguntas lá que já passei para ele.
E os irmãos que quiserem perguntar, levanta o braço, Joel vai chegar pertinho, você fala alto para que o professor escute. Tá bom? Glória, pode perguntar. A minha pergunta é a respeito desse último item que o senhor, professor, comentou. Como o Salmo 29 foi Davi que escreveu, eu gostaria de saber se foi no período em que ele já era rei, ou se foi no período, não estou falando das questões que ele teve com Saul, se foi nos períodos de guerra, porque ele teve um governo de paz, de Davi. Então, eu gostaria de saber, como esse salmo é de Davi, né, o Salmo 29, que o senhor comentou aí com a gente, eu queria saber se foi ele mostrando para os cananeus o poder direcionado para um povo específico. Foi isso que Davi fez? Eu não sei se é direcionado especificamente para esse ou aquele povo, mas Davi, eu não sei exatamente se eu não diria que essa informação de que Davi teve um reino de paz procede, tá? Davi, ele é alguém que fez guerra e lutou quase que a vida inteira, assim, tanto que quando ele quer construir um templo, o próprio profeta diz, olha, tu não vai poder fazer porque teve muito sangue na tua vida, né? Então, aqui ele trata muito de uma manifestação do poder de Deus ante justamente esse elemento cultural que está permeado no meio do próprio povo de Israel. A gente imagina Israel como um povo à parte dos cananeus e que teve sempre separado. Mas não, ele está misturado, né? A gente vê figuras de bezerro e adoração a Baal na história de Israel e na arqueologia ao longo de toda a monarquia. Toda ela está acontecendo. Então, com Davi é que nós temos aí uma grande centralização em Jerusalém, em que Davi diz, agora vamos cultuar apenas em Jerusalém, tem uma batalha contra toda essa questão de idolatria e tudo mais, assim como outros reformadores depois, e nessa centralização ele está muito preocupado em, né, mostrar para esse povo que Deus é que é o verdadeiro, né, Deus e único Deus e poderoso Senhor da guerra, da batalha e tudo mais, né, o Senhor dessa violência toda que eles também estão vivendo e convivendo, né. Eu diria que o que viveu mais paz foi Salomão, e até o nome dele significa isso, né? Shlomo. Shlomo é shalom, né? É paz, é o pacífico, né? Então, Salomão sim, mas Davi eu não diria época de paz, não. Ele começa a vida dele com guerra e sangue e tal, e ele termina a vida com guerra e sangue, né? Então, não diria que o dele é paz, não. Talvez algum período só, mas todo ano ele sai para a guerra, né? O único ano que ele não saiu para a guerra deu problema lá com o Batseba. Professor, agora eu desejo saber o seguinte. Fala, deixa eu falar mais alto aqui perto do povo. Quando Jezabel vem no kit, né, que foi trazido para Acabe, quando Jezabel vem, ela traz os profetas e tudo. Parece que ali a Bíblia diz que no Reino do Norte se institucionalizou um culto muito forte a Baal. Uhum. Seria correto dizer que antes de Jezabel você tinha uma adoração assim no Reino do Norte, um pouco menor, e depois com Jezabel isso cresceu bastante? E uma observação, professor, sempre que terminar de perguntar, o senhor conta até 5, que é o tempo do menino abrir o som para o senhor, tá bom? Então tá, pode começar a contar até 5. Muito bem, sim, a questão aí da Jezabel procede, é isso mesmo, tá? Com ela e Acabe vai ser institucionalizado a adoração de Baal. Até então, você tem o chamado culto de Jeroboão, né, o que a Bíblia chama de o pecado de Jeroboão. O que ele fez lá? Ele não trocou de Deus. Tá? Algumas pessoas se confundem e acham que houve uma troca de divindade. Não tem troca. Ele continua cultuando o mesmo Yahvé de Jerusalém. O que ele mudou foi o culto. Né? Então, ele muda o culto e aí ele faz o quê? Ao invés de vocês irem a Jerusalém, vocês cultuem Yahvé aqui, aonde? Em Betel, que é onde o nosso patriarca, né, Jacó encontrou a Deus e fez uma estela eterna. E cultua em Dan,
que é um lugar que já tem culto de Yahvé desde a tribo de Dan, que se mudou lá para o norte em Juízes, inclusive com uma imagem de Yahvé lá que a gente não sabe qual é. Eu acho que é um bezerro, né? Entende? Então, tem essa troca de culto, e essa que é a grande ofensa, né? Não é trocar de Deus, ele não descumpriu o primeiro mandamento, ele descumpriu o segundo, ele fez imagem de Deus que não era autorizada. E o terceiro mandamento, ele usou o nome de Deus em vão, ele usou o nome de Deus para benefício político próprio, o Jeroboão, né? Mas não tinha nada a ver com Baal, não era o culto de Baal. Agora, de fato, com a dinastia de Acabe, entra o culto de Baal. Tanto que depois, né, quando Deus levanta Elias e Eliseu para combater Baal, e Jezabel e tal, em seguida ele levanta Jeú, que é um rei que vem e faz uma limpa, né? Ele mata o que sobrou de sacerdote de Baal, ele transforma o templo de Baal numa latrina, né? Vira mictório, vira um horror aquilo lá, né? E elimina de novo o culto de Baal. Mas isso, de novo, né? Essas coisas são eliminação do culto oficial. No meio do povo, continua comendo solto, sabe? O povo continua idolatrando Baal e Azerá direto, assim, né? Isso aí, os profetas criticam isso o tempo todo, né? Os reis ficam oscilando nessa idolatria, e o povo também, né? Então esse é o grande problema de Israel na Bíblia, no Antigo Testamento, é a idolatria. Não sei se respondi, mas acho que é isso, né? Pode ir, boa noite, professor. Boa noite. É o seguinte, o sacrifício a Moloque, ele é específico para a guerra de crianças, quando se sacrificava as crianças a Moloque. Ele era específico para ganhar uma guerra? Entre outras coisas, não só a guerra. Ele podia ser, por exemplo, para pedir chuva e produção, né? Ou pedir para abençoar a casa. Ele é assim, ó, ele é o sacrifício da situação extrema de necessidade. Eu estou desesperado e eu preciso que alguma coisa aconteça. Nesse desespero eu dou aquilo que eu tenho de mais precioso para essa divindade. É por isso que a gente fica imaginando esse cananeu como um ser perverso que gosta de matar os filhos. Não é isso. Não é isso. Se coloca no lugar dele. Ele está debaixo de uma crença absurda de que ele deve dar o que ele tem de mais valor para conquistar alguma coisa. E o que ele tem de mais valor é o filho dele. Então ele entrega esse filho como um ato de máxima piedade para uma divindade. E Deus tem ojeriza desse negócio, porque, cara, os primogênitos são meus, né? Deus diz, o primogênito é meu. Como é que você vai sacrificar e matar um primogênito para Baal, sabe? Então, e em casos de guerra, daí acontece. Por exemplo, tem um episódio em que os israelitas estão cercando uma cidade, acho que é de Moabe, se não me engano, e aí estão vencendo a guerra e tal, e aí o rei dessa cidade sobe na muralha, leva o filho dele e sacrifica o filho dele na frente de todo mundo a Moloque. E aí o povo fica indignado, fica horrorizado com a cena que vê e desiste de conquistar a cidade e vão embora. É uma cidade maldita que tem esse negócio acontecendo lá. Mas não é só em guerra, não. Ele é em situações de desespero extremo. Aí eles sacrificavam o filho. Né? É uma página muito triste da história da religião, essa dos sacrifícios de filhos. Né? Por isso que a Bíblia é tão radical no caso contra eles. Né? Diga. Pode falar. Professor, 3 perguntas foram dirigidas ao senhor. O senhor conseguiu ter acesso? Sim, eu recebi aqui, eu estou com uma aberta aqui. Tem um texto enorme aqui, né? Que é sobre a questão dos sinais e maravilhas, né? Alguém perguntou, que a pergunta é bem longa, eu vou tentar resumir aqui, que os profetas, que existiam muitos sinais e milagres acontecendo no Antigo Testamento, e que mesmo vendo esses sinais e milagres, o povo não se converteu, não acreditou e tal. Então a impressão que tem é que existiam muitos sinais acontecendo, e muitos milagres acontecendo nesse mundo antigo, que não impressionavam os israelitas, pelo menos é como eu estou entendendo a pergunta, né? Então a pergunta aqui seria isso, se eles estão acostumados aos milagres, e por isso não acreditaram em Deus, tá? Mais ou menos, tá? Essa aqui é uma das perguntas, depois tem outra pergunta junto aqui,
Aliás, outras duas perguntas que eu vou responder na sequência, então. Essa questão dos milagres, assim, nós temos que tomar cuidado na nossa leitura do texto bíblico, tá? Porque, assim, ó, o milagre, ele é frequente no texto bíblico antigo, porque a gente não leva em consideração o tempo, tá? Na leitura, porque os capítulos um do lado do outro, parece que acontece um pertinho do outro. Nós temos 400 anos entre os patriarcas e o Êxodo, que tem 0 milagre. 400 anos. 0. Aí nós temos um evento de salvação importante, que é o mar se abrindo, que são as 10 pragas, etc., e o povo indo para o deserto, e aí o maná e essa coisa toda acontecendo. Então você tem uma intensificação de milagres que acontece num curto espaço de tempo e já não tem mais milagre de novo. Por quê? 40 anos. Aí você tem o povo entrando na terra, em Canaã, e você tem com Josué alguns episódios de milagre nessa vida de Josué. Momentos-chave. Passa Josué, entra Juízes, você tem longos períodos de 80 anos de silêncio sem milagre. Aí você tem um juiz executando um evento que Deus intervém numa guerra santa e Deus luta pelo seu povo. E acabou o milagre. Aí você tem, né, vai passando o tempo na história bíblica, chega na monarquia, acabou o milagre. Não tem monarquia na monarquia inteira. 0 milagre. Vai aparecer algum milagre com Elias e Eliseu. Milagre de cura, mas são os únicos profetas que curam e ressuscitam alguém no Antigo Testamento. Ninguém mais faz isso. Não tem muito milagre acontecendo lá. Tá? Então, e quando você avança, chega a Esdras, Neemias, todo o texto de Crônicas, Esdras, Neemias principalmente, que já é no período tardio final do Antigo Testamento, 0 milagre. O Esdras não faz um único milagre. Neemias não faz um único milagre. Nada, 0. Livro de Esther, 0 milagre. Você vai chegando lá no... Aí passa 400 anos de história ali, em período interbíblico, 0 milagre. Macabeus não tem milagre. Não acontece nada lá. Entende? Então, eu estou para dizer para vocês aqui que a ideia que está virada em milagre é impressão nossa. Mas o milagre é um evento raro na Bíblia. E aí, quando chega Jesus, o que está acontecendo? Recheado de milagres, porque Deus veio ao mundo e são provas de que ele é o Messias. E aí acontecem esses milagres, essas coisas todas lá. Tá? Isso não quer dizer que não existiam milagres acontecendo, existiam. Na antiguidade tem, aparecem deuses que curam, né? Tem esse processo acontecendo, mas ele não é tão gradativo. Né? Agora, o que eu percebo do texto bíblico é que Deus está justamente acusando o seu povo de não crer, e não é que não crer, é não permanecer fiel a ele, apesar de terem testemunhado a saída do Egito, terem testemunhado as ações salvadoras de Deus, mas ainda assim eles não permaneceram fiéis a Deus, e é por isso que a crítica dos autores bíblicos a essa geração é tão severa, porque eles viram as coisas e não permaneceram fiéis, mesmo tendo visto. Né? Aí Jesus também vem, né, e diz para o Tomé uma coisa parecida, né? Quer dizer, você viu, precisou ver para crer, mas benditos são aqueles que não vão ver nada e vão crer. Né? Entende? Então, eu diria que essa questão do milagre, ela é muito mais o entendimento nosso. Né? O Moisés, ele viveu 80 anos antes de ver um milagre, que foi a sarça ardente. Né? Então, 80 anos, gente. Entende? Então, a Bíblia tem muito esses ritmos, assim, de repente acontece um monte de coisa e, pum, geração inteira que não vê nada. Né? Você tem as gerações do deserto que não viram nada. Entende? Então, e gerações e séculos inteiros da história monárquica que não viram milagre também. Não aconteceu. Eventualmente aconteceu lá com, sabe, o exército assírio lá com Ezequias, mas isso aqui foi um episódio em toda a história da monarquia. Então eu diria que na Bíblia os milagres são raros, em termos de cronologia, de tempo. Quantos nós vemos nesse tempo todo? Então é como nós, assim, se você pensar na sua vida, quanto tempo eu vivi para ver um milagre?
os irmãos provavelmente muito mais do que eu, porque eu sou de uma tradição batista que tem pouco milagre, né? Os irmãos são pentecostais, então estão mais acostumados com esse fervor do Espírito e tudo mais, né? Mas o que a Bíblia nos mostra são pessoas vivendo uma vida inteira para enxergarem um milagre. Vivendo 80 anos, vivendo 40 anos. Uma mulher que sofre de hemorragia durante 18 anos. Entende? Então é muito mais espera do que ver a coisa de fato acontecer. Então essa é uma das respostas que eu daria para isso. Tá? Entende? Mas existe um peso grande sobre a geração que viu o mar se abrir e logo caiu em apostasia. É por isso que o texto bíblico é tão crítico a essa geração. Então essa é uma das perguntas que me mandaram aqui. Tá? Não sei se está bem, pastor, essa resposta, ou quer que melhore. Senão eu sigo para as outras perguntas, tá? Então, a segunda pergunta é o seguinte. Considerando que as terras do Egito e da Mesopotâmia eram mais férteis do que e que a hidrografia de Canaã é pobre, tá? Então, a hidrografia de Canaã, ela é assim, ó, ela é um dos recursos hídricos mais pobres do planeta. Em termos de água, de chuva, a região que mais chove em Canaã, em Israel, é a parte da Galileia, que chove 1.200 milímetros por ano. Você pega Judá lá no sul, Jerusalém para baixo, chove 600 milímetros por ano. Sabe quanto é que chove no Brasil? A média do Brasil é de 2.000 e pouco. E em algumas regiões chove 3.000 e pouco por ano. Somente lá no norte. Então, não é o caso aí de Brasília, que eu sei que o troço é meio difícil. Mas notem como o regime pluviométrico do Brasil é o dobro, praticamente, daquilo que tem lá em Canaã. E nós estamos virados em rio aqui para fazer se precisar, né, de irrigação, né? Lá não tem nada disso, é uma pobreza. Então, qual é a pergunta aqui? Como é que a Bíblia chama essa terra de terra que mana leite e mel? Não é para ser um paraíso de abundância? Aí que está a questão. É que nós não entendemos as relações idiomáticas e as expressões que estão na Bíblia. Porque, sabe o que é leite e mel? Não são produtos da terra. Leite e mel não é produto da terra. Leite é produto agropecuário. E o mel é produto da abelha, que tem a ver com flor do campo, etc., mas a flor dá no deserto também, onde elas vão pegar o néctar. Inclusive, no deserto fica mais doce esse negócio, porque o clima quente propicia isso. Então, essa expressão que mana leite e mel, ele diz o seguinte, ele está dizendo que essa é uma terra em que vocês vão, como um povo nômade, como um povo que vem dessa tradição nômade, vocês vão viver da mesma maneira do nomadismo que vocês já viam, mas como uma terra em que Deus proveu o alimento de vocês, em que Deus vai dar a subsistência para vocês diariamente. Vocês vão viver como os nômades na dependência de Deus. Então, a terra que mana leite e mel é a terra que vai dar subsistência de acordo com a sua relação com Deus. Esse é o significado de terra que mana leite e mel. É a terra adequada para um povo de matriz nômade, porque é o alimento do nomadismo. Não é uma descrição de um paraíso. A Bíblia tem descrição de paraíso, tem o quê? Se vai lá para o Gênesis, se vai para o Apocalipse, paraíso é onde está cheio de árvore, cheio de fruta, cheio de animais e tudo mais. E não é essa descrição de terra que mana leite e mel. É outra coisa que ele está falando ali. Entende? Então, a nossa ideia de uma Canaã que tem que ser muito mais pujante e produtiva do que todo o resto é uma ideia da nossa cabeça, não é o que a Bíblia está dizendo. Ela está falando uma relação de dependência de Deus. Agora, e eu tive lá em Israel o ano passado, né? E, pessoal, Israel não é bonito, né? A parte sul ali é um deserto miserável, um troço horroroso. E aí eu venho de Florianópolis, que tem uma baía maravilhosa, uma cidade linda, aí você chega no Mar da Galileia, tá, é bonito, é legal, mas cara, não chega aos pés de Floripa. Entende? Não chega nem perto do que o Brasil tem de beleza, assim, né? Mesmo o Vale do Jezreel, que é o monstro, a grande produção,
Aí não se compara ali com o Ollantaytambo, no Peru, né, perto de Machu Picchu, aquilo lá é lindo, sabe? Então, é que a gente imagina essas coisas, olha, você tem que ser o mais belo e pujante do mundo inteiro, não é isso que o texto está falando. Não é essa relação. É a relação local e aquilo que é próprio para aquele povo. É para eles. Porque a terra realmente produtiva é do Egito. Né? Ali sim, ali era o lugar realmente da produção. Tá? Então, desculpe aí se o pessoal fica decepcionado com essa explicação, mas essa, inclusive, eu estou colocando no meu novo Atlas, que sai o ano que vem, e eu abordo esse tema, né, da pobreza hidrográfica de Canaã, e por que ele é uma terra que emana leite e mel. Né? Não é uma terra que emana águas e agricultura e cereais e abundância de comida. Não é isso que ele está falando. Ele falou leite e mel. Certo? E mel é uma produção, não é uma coisa que tu não se alimenta basicamente de mel. Né? É para outra coisa. Terceira pergunta. É possível saber quando ocorreu o surgimento do politeísmo? Faz sentido de que tenha surgido no contexto do surgimento das cidades na Mesopotâmia? Olha, o politeísmo ele é meio que a forma natural de se pensar a relação com divindades. Tá? O ser humano acaba caminhando mais nesse sentido, quando observa a natureza, observa os fenômenos, ele vai associando esses fenômenos a eventos relacionados a uma transcendência ao divino. Então, o mundo inteiro operou muito nesse pensamento mais politeísta. Né? Na antropologia se trabalha geralmente como uma origem humana da religião humana mais politeísta e o monoteísmo como uma derivação posterior a isso. Né? Agora, você está muito correto em associar isso a essas cidades mesopotâmicas. Né? Então, a emergência da cidade, essa figura centralizadora do rei e de tudo mais, ele vai se apoiar nas religiões, vai se apoiar nos deuses para o estabelecimento dos seus cultos, né, de uma liturgia que vem junto e acontece junto. Então, mas o politeísmo ele tem uma história muito antiga, né, muito antiga. Desde que a gente conhece e encontra ser humano, você vai encontrar divindades juntos ali. Né? Então, desde que se encontra isso. A gente não sabe em que momento da aurora da humanidade o ser humano perdeu aquele contato com Deus original em que ele sabia quem era Deus. Ele perdeu isso lá em algum momento. Né? A gente conhece a história de Adão e Eva. Ali se perdeu. Talvez Noé, sei lá. Mas perdeu isso e aí fica dependente o quê? Da revelação divina do Deus que vem e se revela como verdadeiro, como único. Porque dali em diante o homem está às cegas e imaginando como é que será que é o divino. E nessas imaginações, às vezes ele chega perto, às vezes ele chega mais ou menos perto, mas não de fato encontrar o verdadeiro Deus. Por isso que ele precisa ser revelado. Por isso que nós cremos, então, que Deus vem e se revela a Abraão, se revela na Bíblia e finalmente se revela plenamente em Jesus Cristo. Era isso, são as perguntas que eu tenho aqui. Bem, irmãos, eu creio que vale a pena comprar, né? Agora que você conheceu o autor, vale a pena comprar. É uma pena, mas eu tinha conversado com o professor Daniel e realmente é só até 9h30, irmãos. Daniel, aí atrás estão os seus 3 livros. Faz aquele jabá, meu amigo. Mostra cada um. Faz o jabá, porque eu já cansei aqui na igreja de mandar esse povo comprar esses livros. É quase todo estudo eu digo, compre. Aproveita, faz o jabá e depois nós queremos orar por você. Tá bom, querido. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço muito essa estima dos irmãos aí. Hoje eu tratei de assuntos que não são fáceis de entender, são assuntos complexos. Né, mas que nos ajudam a ver como Deus, de fato, veio e se apresentou no meio de trevas e escuridão. Né, e apresentou a sua luz, e ao mesmo tempo com um povo extremamente falho que teve que aprender ao longo do tempo. Né, e ainda assim não aprendeu direito, né, ainda teve dificuldades. Então, por isso nós precisamos realmente de Jesus Cristo a nos ensinar, a nos demonstrar o caminho e a verdade e a vida e tudo mais. Né? Mas sobre os 3 livros aqui, eu gostaria só de comentar, então, rapidamente o que eles são. Tá?
Então, o mais antigo deles, o que eu recomendo começar, é sempre esse aqui, os outros da Bíblia, que eu tratei aqui, os cananeus, é um dos capítulos, que é o quê? É onde eu trato dos povos ao redor de Israel. E o que acontece, né, quando Israel encontra esses povos e o que acontece na religião, na questão da fé. O que esses povos acreditam? O que Israel acredita e recebeu de revelação e o que acontece quando essas crenças se cruzam. E me interessa muito também as coincidências. Quais são as coisas que são iguais? E por que são iguais? Isso eu explico aqui nesse livro. O segundo livro, que é esse aqui, é Aqueles da Bíblia, é uma história de Israel. Então, nesse, e com um foco muito na religião e na cultura. Então, nesse eu explico o quê? Como que Israel vai se formando no meio desses povos todos. E o que ele vai aprendendo deles e o que ele vai rejeitando deles. Para o bem e para o mal. As duas coisas acontecem. E aí eu explico, então, essa história de Israel até a destruição de Jerusalém em 70 e 135. Incluindo aí junto, é claro, o surgimento do movimento de Jesus e da igreja cristã, que é filhote do Israel antigo. Né? A tradição cristã, ela nasce dentro do antigo Israel, assim como o judaísmo, os dois nascem desse lugar. E aí o meu terceiro livro, que é esse aqui, Nós e a Bíblia, eu vou contar a história depois disso. Quer dizer, eu começo contando de como a Bíblia se formou a partir dessa experiência do Israel antigo, e como dessa experiência do antigo Israel saem judaísmo e cristianismo. E aí eu explico por que eles são tão diferentes, se saíram da mesma Bíblia. E aí eu vou mostrar como que se formam os símbolos do judaísmo e do cristianismo, e o que acontece hoje quando às vezes se cruzam. Né? Então aí eu termino falando um pouco da relação dos judeus e dos cristãos nesse livro aqui, Nós e a Bíblia. É um livro importante para a gente entender as simbólicas, né? Os símbolos do judaísmo, os símbolos do cristianismo, por que as igrejas às vezes estão usando os símbolos do judaísmo também, né? Porque tudo isso tem uma origem, de certa maneira, na Bíblia também, tá, gente? Então, só para vocês entenderem qual é o sentido de cada um dos livros, recomendo sempre começar pelos outros, que é o mais fácil de todos os três, tá bem? Então, é isso, pastor. Irmãos, nós agradecemos ao querido professor. Vamos agora orar, abençoando a vida dele, né? E ele, como bom batista, ele gosta muito de oração. Um dia eu vou trazê-lo aqui à igreja. Por enquanto, os nossos contatos são um pouco à distância. A agenda dele é muito grande. E, professor, muito obrigado. Muito obrigado. Acresceu muito a nós. E eu só quero que o senhor chegue um pouco mais perto do seu aparelho, que nós vamos pedir à nossa pastora para orar pelo senhor, e ela fala bem baixinho mesmo. Tá bom? Tá bem, aguardando. Pai, nós te agradecemos por todo o conhecimento que tu nos deste nesta noite. Pelo teu servo que veio aqui nos ensinar, nos explicar, e nós louvamos o teu nome por isso. Senhor querido, eu te peço uma bênção especial por ele. Que ele possa, Senhor, receber uma bênção muito grande, vendendo muitos livros, sendo o Senhor abençoado por ti. Eu creio, Senhor, eu creio na tua bênção sobre o teu servo. E que se um dia for possível, nós possamos estar ali com o teu servo, naqueles locais, Senhor, longínquos. Mas tu que sabes, ajuda-nos, Senhor, a ler estes livros, a fazer parte do que tu nos tens dado, e tudo está nas tuas mãos. Ó Senhor, toma, irmão Daniel, em tuas mãos, com muita graça, com muito poder, com muita honra. Senhor, Senhor, faz tudo aquilo que tu queres fazer por ele.
Amém, Senhor, amém. Amém, amém. Ó, Daniel, falou com muito poder, hein? Tome cuidado. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. Nós lhe amamos. Nós lhe amamos. Você não nos conhece, mas nós lhe amamos. Ainda vamos trazer aqui na igreja. Suas palavras finais, professor. Muito obrigado, pastor Gideon, pelo carinho, por esse contato, por essa oportunidade, e muito obrigado à igreja também por esse carinho todo. Me sinto muito honrado, né? Eu sempre digo até hoje, né, que por mais que eu dê aula em seminário e pós-graduação e tal, o lugar que me dá prazer é a escola bíblica dominical, é ensinar o chão da igreja. Então, essas oportunidades sempre me alegram muito e fico feliz, né, de ver os irmãos interessados em querer conhecer e aprender mais, e às vezes entrar até nesses assuntos que são difíceis, né, que eu reconheço são difíceis, mas que a gente precisa encarar, porque a gente precisa crescer, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade e que Deus os abençoe na sua jornada aí de conhecimento. Tudo de bom. Encerramos aqui. Até a próxima, viu? Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.